Olá, clientes da Alten. No vídeo de hoje temos uma atualização da carteira de criptoativos. Todos os meses eu sempre falo para vocês do grupo, vocês acompanham os relatórios e hoje é especial. Eu convidei o Lucas Rangel, um especialista que faz análise ali junto com o pessoal do time do BTG Pactual para falar sobre a carteira e esse mês de janeiro também e os acontecimentos. O último vídeo que a gente teve foi uma live lá no início de outubro e essa atualização é importante para vocês entenderem em que momentos estamos. Então, convido aqui o Lucas, o palco. Muito obrigado E por aí, ter topado. tudo bom? Eu que agradeço o convite. Ótimo. Lucas, o que a gente aconteceu nesse mês de janeiro, né? Inclusive, até falar um pouco que a gente estava conversando agora sobre o fechamento aqui no mês de fevereiro e contar um pouquinho da carteira para quem vai pensar em entrar na carteira agora, o que é a cesta de ativos do BTG Pactual, né? Explicar um pouquinho Legal. disso. E também o resultado desse mês de janeiro também e os acontecimentos, por favor. Não, perfeito. Obrigado pela introdução. Então, acho que até começando para quem está conhecendo o produto agora, né? Então, essa carteira é uma carteira que traz. A gente tem diversos ativos disponíveis no banco, né, para fazer esse investimento. Então, a gente tem 41 ativos. Só que, como é um mercado muito dinâmico, muito rápido, com muitas notícias, para facilitar para os clientes, a gente criou essa carteira que a gente tem um time de research dedicado a isso, que passa o dia estudando, acompanhando, vendo o que pode acontecer, para montar o que a gente acha que faz mais sentido para o momento do mês. Então a gente monta uma carteira, escolhe os ativos que fazem mais sentido e facilita esse trabalho ali de não precisar também ir tão a fundo no mercado específico, porque quando você monta um portfólio você tem que olhar renda fixa, renda variável, a parte macro, e aí entrar às vezes muito a fundo em cripto também não dá tempo de fazer tudo isso, e aí nosso time Sim. está aqui justamente para isso, né, e trazer essa facilidade. E aí, já entrando um pouquinho no que vem acontecendo na carteira, né? Então, desde novembro da eleição do Trump, o mercado cripto vem tendo um otimismo muito forte. Então, a gente vem carregando já uma alta de 60% desde a eleição dele. E vem mantendo esse patamar desse aumento, né? Então, a gente atingiu ali, a gente saiu de 68, 69 mil dólares para 100 mil dólares no Bitcoin. E a gente vem mantendo desde novembro essa faixa de 100 mil dólares. E aí, apesar de ser um mês com otimismo, muitas coisas acontecendo, que eu vou falar um pouquinho mais para frente dessas coisas que aconteceram, a gente terminou o mês em uma baixa, quando a gente fala em resultados da carteira, por quais motivos? Acho que um motivo importante de destacar é os dias de fechamento. Então, apesar de ser a carteira de janeiro, a gente sempre começa e fecha a carteira no primeiro dia útil do mês. Então, a gente começou ela dia 2 de janeiro e a gente fechou agora no dia 3 de fevereiro, que foi segunda-feira. E daí, no dia 3 de fevereiro, acabou capturando a queda no final de semana, que teve as falas do Trump sobre as taxas, teve também um pouquinho ali do resquício do DeepSeek, né, que fez as empresas de tecnologia terem uma queda também. Então isso gerou ali um pouco de uma insegurança que as pessoas realizaram, venderam e teve uma queda no mercado de cripto um pouco mais agressiva. Mas o lado bom disso é, por não ser algo direto relacionado a cripto, ser algo mais cenário macro, rapidamente os ativos voltaram ao patamar que a gente estava. Então, na própria segunda noite, na terça, Bitcoin já voltou na faixa dos 100 mil, então Solana já recuperou também o patamar que estava. Então, foi algo muito momentâneo que teve muito próximo do fechamento da nossa carteira. Então, acho que vale ressaltar isso, né, para os investidores. Então É, foi o final de semana, né, que impactou o final exatamente. da carteira. Foi todo final de semana ali no finalzinho que seria o fechamento do nosso mês aqui para a carteira, né. Mas, assim, se a gente olhar na terça-feira, os preços já retomaram o patamar, então provavelmente fevereiro já está positivo, vamos dizer assim, quando a gente olha para fevereiro, né. Mas E eu aí oi. também acho que nesse patamar de mais de 100 mil dólares, acho que é natural que tenha correções fortes, né? Sim, sim. Foi 19%, mas pode vir também outras correções, porque o pessoal realiza lucro, depois compra de novo, e assim vai Sim. movimentando a demanda, né, da Com carteira. certeza. E querendo ou não, quando a gente fala dos 100 mil, é um número muito expressivo, né? Até quando a gente fala do investidor, tem muita essa parte psicológica, porque para números, ser 99 ou 100 tanto faz, mas na cabeça de um ser humano, fala, pô, bateu 100 mil, é um número muito expressivo, então tem um pouco da uma realização ali, mas a gente acha muito mais que foi esse ruído macroeconômico que, em tese, agora a gente já recuperou ali o patamar padrão que a gente vinha tendo desde novembro. E aí, o que, que eu trago que traz um otimismo para fevereiro para manter essa visão de alta, né? A SEC, desde que o Trump assumiu agora realmente como presidente dos Estados Unidos, ele já começou a fazer algumas coisas. Então a SEC já começou uma task force, né, uma força-tarefa,
para criar essa regulação. Então, foi uma missão que o Trump deu. Então, ó, tem que ter uma regulação amigável e que saia de uma forma rápida e eficiente. Então, eles já criaram essa força-tarefa dentro da SEC, que é o equivalente à CVM aqui no Brasil. É, tem ali existia uma regra contábil que chamava SAB 121, que ela proibia os bancos de fazerem custódia de criptoativos, e a SEC revogou essa regra contábil. Então, isso também traz uma possível entrada de capital muito alta, porque você começa a permitir bancos fazerem a custódia e ofertar isso para clientes, você consegue trazer um número de novos investidores e um inflow ali de investimentos muito alto para criptoativos, né? E além disso também, o Trump assinou ali uma ordem executiva, né? Então, tanto que uma delas é uma criação de um grupo de estudo sobre a reserva de Bitcoin. Então, ele criou esse grupo para estudar sobre uma possível reserva de Bitcoin com 180 dias para um parecer. Então, já tem ele já criou com um prazo para a gente saber então possíveis evoluções. Isso é bem legal, porque não é algo que fica para talvez daqui 5 anos, 4 anos, não. Daqui 180 dias a gente vai ter um parecer pelo menos para o caminho que isso vai seguir. E ele também assinou esse parecer do Stockpiles. O que significa essa parte de Stockpiles? É que antes, todas as partes de criptoativos que foram apreendidos em algumas operações da CIA, tudo mais, eles vendiam a mercado. Então, sempre que eles falaram, Estados Unidos ou qualquer país vai vender a mercado o que eles têm apreendido, gerava uma pressão vendedora muito forte. Então, eram alguns bilhões sendo liquidados a mercado ali naquele momento. E agora, com o Trump, ele falou que eles vão fazer esses stockpiles de o que for apreendido, eles não vão vender. Eles vão segurar como uma certa forma de reserva paralela, vamos dizer assim. Então, acaba sendo uma notícia positiva também acontecendo em janeiro. Então, acho que de notícias seriam isso. E até depois, se quiser, eu posso já entrar nas movimentações da carteira para fevereiro, né? Sim, eu acho que só importante pontuar que a gente não pode tomar decisões rápidas pelas notícias. A gente Exato. tem que entender o cenário macro, porque eu falo assim, o Trump, no início das eleições ali, ele falou as promessas políticas, e a taxação era uma das coisas que ele já tinha falado desde o começo. Então ele vai atuar para fazer as coisas que ele prometeu acontecer. Não foi uma Agora, surpresa, né? não foi uma surpresa, exatamente. Então a gente precisa ali entender essas notícias e pensar no momento que você pensou em investir em Bitcoin, na demanda que ele pode crescer, o que ele pode vir a ser daqui a alguns anos, e não daqui a um dia ou 2 meses, né? É ao longo do tempo. E eu acho que algo que é legal nesse exemplo que você deu é algo de, assim, ouvir a notícia e ver que caiu. Então, o Trump falou sobre a taxação e caiu 10% o Bitcoin. Deixa eu tentar entender o quanto isso impactaria diretamente o Bitcoin. Pô, eu vi que não atinge diretamente o Bitcoin, talvez seja uma oportunidade de compra. Se atingir diretamente, pô, talvez realmente deixe ficar mais preocupado. Mas como eu vi que é só um cenário de vendendo na notícia ali com um pouco de medo, né, o pessoal com medo, mas não afetava diretamente, às vezes quando você olha mais a fundo e não toma uma decisão ali desesperada, você consegue às vezes pegar umas oportunidades de melhorar seu preço médio e tudo mais. Acho que é interessante acompanhar as notícias e ir um pouquinho mais a fundo delas, né, para conseguir tomar essa decisão de uma forma a longo prazo, que é o que você falou. Sim, sim, com certeza. E aí, então, agora acho que até entrando um pouco nas movimentações, né, de uma forma mais resumida, acho que a gente não fez grandes alterações, acho que como na sua carteira essa é uma visão realmente longo prazo, é o que a gente só vai rebalanceando conforme as teses, mas de uma forma muito saudável ali para acompanhar o mercado. A gente fez uma redução na posição de Ether, então o que a gente percebeu é que faz um tempo já que vem acontecendo, existe uma fragmentação da liquidez dentro da plataforma do Ether por conta das Layer 2, que são a segunda camada. Então, são camadas, para quem não conhece muito, que ajudam a ter mais escalabilidade, melhorar ali o fluxo dentro da rede Ethereum, mas quando várias camadas foram sendo criadas, essa liquidez dentro de um só foi fragmentada em várias. Então isso acaba retirando o poder e um potencial crescimento da rede. Então acho que a gente reduziu um pouco essa exposição ao Ether por conta dessa fragmentação da liquidez. E também recentemente vem tendo alguma insatisfação com o Ethereum Foundation, que é quem toma as decisões estratégicas do protocolo. Então, por conta dessas incertezas ali com a insatisfação do público com a Ethereum Foundation, a gente também fez essa redução dentro da posição de Ether. E aí, em contraparte à redução de Ether, a gente fez um aumento em Solana, que quando a gente olha ali dentro dos setores, das propostas, acaba sendo uma concorrente direta com Ethereum,
e ela vem sendo cada vez mais utilizada. A gente vê um crescimento de novos usuários, de novas carteiras, de valor alocado dentro dos protocolos. Assim, ela vem tendo um crescimento agressivo nos últimos meses. Então, a gente acha que é uma posição muito que faz muito sentido nesse momento. Então, quando a gente reduz do Ether, alocar em Solana para capturar esse ganho, porque ela tem o maior potencial de capturar esse mercado que talvez saia da rede Ethereum, vamos dizer assim, né? Eu tenho uma dúvida. Claro. A meme do Trump posicionada na rede Solana faz com que ela tenha mais potencial ainda? Ou não podemos pensar assim? Desculpa, não entendi. A meme que o Trump fez no Ah, lançamento na rede da Solana faz com que ela sim. aumente mais ainda por estar posicionada dentro Com da rede? certeza, com certeza. Acho que traz mais visibilidade, né? Então, apesar de ser uma meme, acho que é algo que está em alta no mercado, as pessoas estão olhando, acaba sendo quase que um fenômeno cultural, né? A parte de meme coins. E a grande parte delas são feitas na Solana. Então, isso acaba trazendo muita visibilidade para a rede, muitos usuários para a rede. E conforme esses usuários entram, eles acabam ficando fiéis a essa rede. Então, eles já têm a carteira ali, já estão acostumados com a usabilidade da rede Solana, que é um pouco mais amigável. A rede, o custo é baixo de transação. Então, acredito que isso traga mais esses usuários e, com certeza, a parte da meme coin do Trump trouxe mais usuários também para a rede Solana. Certo. E aí, uma parte também dessa redução de Ether a gente acabou colocando em protocolos DeFi, então, que são protocolos que a gente acha que é um ano muito positivo agora, 2025, para eles, principalmente também por conta dos Estados Unidos, porque hoje, com a regulação antiga da SEC, os usuários americanos não podiam ter acesso a esses protocolos. Naturalmente, alguns conseguiam acessar via ali, usando outras formas, mas quando está regulamentado de uma forma que todo mundo possa acessar, é o mesmo argumento que eu trouxe. Então, muitos novos usuários podem acabar acessando o DeFi que não tinham acesso fácil antes. Então, DeFi é algo que a gente vê com uma forma muito positiva para esse ano. E a outra movimentação que a gente fez bem pequenininha foi uma pequena realização de uma parcela de Bitcoin, só para a gente conseguir recompor uma exposição maior em AVAX e Render, que era um ativo que a gente fez uma realização de lucros dentro da carteira em dezembro, porque elas tinham crescido bastante, e agora a gente acha que é o momento de recomprar um pouco dessa parcela de posição em Avalanche e Render, porque elas têm um potencial médio e longo prazo bom nesse momento. Então, os ajustes foram principalmente esses que a gente fez na carteira. Só para eles entenderem, vocês fazem essa troca de moedas para buscar o potencial nessas outras moedas dentro da carteira todo mês. Exatamente, exatamente. Então a gente acha que às vezes, tal moeda ou ela não está tão positiva para esse mês, ou ela já subiu bastante, a gente acha que tem alguma outra que tem um potencial de capturar um ganho maior nesse mês, a gente vai alocar um pouquinho mais nessa outra para otimizar o ganho, né, e a rentabilidade da carteira dentro do mês. Certo. Lucas, acho que é isso. Tem alguma coisa mais para pontuar? Que acho que ficou bem claro todo o cenário que aconteceu, o Legal. resultado, a troca dos ativos também. Para quem quer entrar na carteira também, dá para vocês acessarem depois pelo aplicativo. Tem investir criptoativos e tá a carteira recomendada. Vocês podem investir a partir de R$ 2.500 aí, quem quer Perfeito. iniciar, entendendo também o racional, porque é uma cesta de ativos, não tem só Bitcoin. Você fica exposto a Exato. outras moedas, e o Lucas e o time do BTG, dos analistas, vão fazer essas movimentações para buscar um resultado melhor para a carteira, sim. Perfeito. Eu acho que a última mensagem é realmente ter essa mentalidade de médio e longo prazo para esse investimento, porque às vezes quando a gente vê no curto prazo, fala, nossa, esse mês a gente perdeu X%. Mas quando você põe no longo prazo, os resultados da carteira eles mostram que são muito positivos. Então, tanto o track record que a gente tinha no relatório que a gente fez, quanto na carteira desde o lançamento em novembro, hoje acho que até com o janeiro negativo que a gente fechou, a gente está em quase 30% de rentabilidade desde novembro. Então, continua sendo algo positivo, né? Então, a mentalidade de médio e longo prazo faz sentido para esse investimento. Lucas, muito obrigado. Eu que Pessoal, eu agradeço. recomendo fortemente que vocês leiam os relatórios que saem todo primeiro dia útil do mês, que Perfeito. tem no BTG Content. Vou colocar no grupo para vocês também acessarem sempre. Mas, Lucas, muito obrigado. Sempre bom ter as informações, ter o analista aqui perto para falar das movimentações, acalmar o coração das notícias, né? Que a gente fica assim. Sim. E é E isso. contem comigo. Obrigado também pelo espaço e pelo convite. Muito obrigado, pessoal. E é isso. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Até a próxima.